Afinal, por que o General Grievous só poderia ter sido derrotado por Obi-Wan Kenobi? Se o Grievous matou dezenas de Jedi durante as Guerras Clônicas, por que apenas esse cara escapou? O que tornava o Obi-Wan tão diferente de outros mestres experientes e até mesmo de outros Jedi mais poderosos que ele? A resposta não está em seu vigor físico nem em suas habilidades de duelo, mas sim no tipo de Jedi que Obi-Wan se recusou a deixar de ser, e também na forma como o próprio Grievous foi criado. Então vem comigo para entender essa história, e se quiser ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, Grievous nem sempre foi essa aberração ciborgue. Muitos anos antes das Guerras Clônicas, ele era um guerreiro Kalish respeitado, que lutava para defender o seu povo contra a opressão de inimigos locais. Sua habilidade de combate acabou chamando a atenção de Conde Dooku e Darth Sidious, que rapidamente o trouxeram para perto. Eventualmente, ele acabou gravemente ferido em um misterioso acidente de sua nave que foi secretamente orquestrado pelo Sith. A partir disso, ele foi reconstruído e reprogramado para se tornar a máquina de matar que conhecemos. Durante o processo, Sidious e Conde Dooku alimentaram sua dor, sua raiva e ódio, colocando a culpa pelo acidente nos Jedi, apagando a sua antiga identidade e o moldando para se tornar uma arma viva contra os Jedi. E assim nasceu o General Grievous. Durante as Guerras Clônicas, ele acabou se tornando o pior pesadelo da Ordem Jedi. Seus braços mecânicos, a sua velocidade inumana e sua coleção de sabres de luz eram provas de que ele não apenas enfrentava os Jedi, mas sim os exterminava. Ainda assim, em todos os encontros diretos, Obi-Wan Kenobi sobreviveu. Não porque Grievous havia falhado, mas porque ele nunca foi projetado para vencer alguém como Obi-Wan. Grievous não era apenas um guerreiro poderoso, ele foi construído desde o zero como uma arma ambulante. Como eu comentei, após a sua transformação, a sua mente foi moldada para operar a partir de um princípio simples. Os Jedi, quando extremamente pressionados, tendem a reagir com impulsividade e até agressividade. Esse padrão funcionava porque durante as Guerras Clônicas, muitos Jedi haviam sido condicionados a isso. Eles deixaram de ser guardiões da paz e precisaram se tornar generais de guerra, combatentes diretos, acostumados a responder força com força. O treinamento de Grievous reforçava essa lógica. Ele aprendeu todas as formas clássicas de combate com sabre de luz, treinado por alguém que conhecia profundamente a Ordem Jedi. Sua mente foi condicionada a reconhecer estilos, antecipar respostas e esmagar oponentes que buscavam dominar o combate pela ofensiva. Contra esse tipo de Jedi, Grievous era praticamente imbatível. O problema é que Obi-Wan Kenobi não era como os outros Jedi. Enquanto muitos passaram a agir como generais e soldados, Obi-Wan manteve uma filosofia diferente. Para ele, vencer não significava destruir o inimigo a qualquer custo, mas sim sobreviver, proteger seus aliados e concluir a sua missão. Isso não era covardia, mas sim disciplina. E era essa postura que anulava o principal trunfo de Grievous, que era provocar reações previsíveis. Ele meio que induzia os Jedi ao erro. Grievous dependia tanto da intimidação quanto do ataque físico. O seu covil, repleto de sabres de luz e de Jedi mortos, não era apenas uma coleção de troféus pessoais, mas sim uma arma psicológica. Ele queria que seus inimigos sentissem medo ou raiva até mesmo antes do primeiro golpe. Um Jedi abalado poderia atacar com pressa, e Jedi apressados morriam cedo. Já o Obi-Wan nunca reagiu dessa maneira, mas por quê? Ao invés de se intimidar, ele tratava o Grievous com ironia, com distanciamento e com um controle emocional invejável. As provocações do Grievous não despertavam raiva em Obi-Wan, assim como as ameaças dele não criavam medo. Sem nenhuma reação emocional, Grievous perdia essa vantagem inicial que costumava decidir o combate antes mesmo que ele começasse. Basta a gente lembrar a cena mais icônica envolvendo os dois. Obi-Wan, cercado por um exército droid, chega do nada, manda um "Hello there", e mesmo depois de ver isso aqui, que vamos combinar, faria com que qualquer Jedi se borrasse, a reação dele foi essa. Kenobi.
Tudo isso se conecta diretamente ao estilo de luta de Obi-Wan. Ele não buscava abrir brechas com ataques constantes. O seu domínio absoluto da forma defensiva transformava cada investida de Grievous em desgaste. O ciborgue atacava mais rápido do que qualquer ser orgânico conseguia acompanhar. Mas Obi-Wan não tentava competir em velocidade. Ele se movia apenas o necessário, sempre um passo fora do ponto de impacto. Enquanto Grievous calculava ângulos e sequências por meio de algoritmos, Obi-Wan agia simplesmente por percepção. A força permitia que ele sentisse a intenção atrás de cada ação. O ataque ainda não havia começado, mas Obi-Wan já estava no lugar certo para não ser atingido. Isso tornava inútil a principal vantagem tecnológica do general. Além disso, o Grievous não possuía uma sensibilidade à força. Ele dependia muito de sensores e relatórios e dados visuais para formar o seu estilo de luta. Já o Obi-Wan, por outro lado, ele conseguia perceber a intenção de cada movimento de seus adversários. Em um confronto prolongado, isso acabava gerando um desgaste e desmotivava o Grievous, como se tudo que ele estivesse tentando não desse certo. E tinha mais um fator decisivo. Depois de anos lutando ao lado de Anakin, durante mais de uma década, o Obi-Wan aprendeu a conter um aliado que atacava sem hesitação, confiando na própria força e na pressão constante. Essa experiência, sem querer, acabou treinando meio que diariamente o Obi-Wan para lidar com ofensivas esmagadoras. Afinal, o Anakin era muito agressivo e também era o escolhido, então ele era uma pessoa muito habilidosa. Isso fez do Obi-Wan cada vez mais poderoso no combate. E o Grievous, no fim das contas, era apenas uma versão mecânica de algo que o Obi-Wan já sabia enfrentar de core salteado. Quando o confronto final aconteceu lá em Utapau, tudo isso se torna muito evidente. Grievous aumenta a intensidade, acelera os ataques, muda os padrões, mas nada funciona. E Obi-Wan em nenhum momento tenta dominar a luta. Ele espera, defende, vai levando, e quando surge a menor falha do Grievous, ele age. Até mesmo quando os sabres deixam de ser o suficiente, o Obi-Wan não hesita em abandonar a tradição Jedi e usar um blaster, por mais não civilizado que isso possa parecer. Essa é a prova que ele nunca deixou a doutrina ou a forma que ele estava lutando ser mais importante do que o objetivo da sua missão. No fim, Grievous não foi derrotado porque o Obi-Wan era mais forte, necessariamente, mas porque ele era diferente de tudo que o Grievous estava acostumado. O general foi projetado para matar Jedi que haviam se adaptado à guerra, e o Obi-Wan resistiu a essa transformação. Muito também, por causa do treinamento dele com o Qui-Gon. Enquanto a ordem se tornava mais militarizada, ele permaneceu fiel ao que um Jedi de verdade deveria ser. E foi exatamente por isso que ele foi o único capaz de sobreviver e vencer o General Grievous. Valeu, Adriano Ticiano, Rigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoni Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psy, com Houston Nano Gomes, Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e This is the Way.